Senhor, meus irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus que venha nos abençoar, venha nos ensinar nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos em sua santa presença, Senhor, nesta noite, para te adorar, para te bendizer. Desejamos que o Senhor venha, Senhor, manifestar os dons do seu Espírito Santo nas nossas vidas, para nós ministrarmos com a tua sabedoria, com o discernimento do teu Espírito, Senhor, que o Senhor venha manifestar o dom da ciência e da sabedoria, que o Senhor venha nos dar a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, através desta lição, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos as tuas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, pode assentar, tá bom? Então, hoje nós estaremos estudando a quinta aula, do segundo trimestre de 2023, lição de número 5, motim em família, motim em família. Nós vamos ao textuário, todos juntos, a irmã Rita representando a classe. 1, 2, 3. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Filipenses 2:14. A verdade prática nós vamos deixar para o final da aula. Os objetivos da lição: apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Aleluias. Identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Diaconisa Silene, se quiser fazer perguntas, fique à vontade, nós estamos lhe ouvindo, viu? Tá bom, não estou ouvindo bem, não está muito boa não. Certo. Então vamos lá, irmãos. Nos objetivos, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. As raízes e danos, Então, o motim, a murmuração que gera contenda, é uma das raízes de muitos males na igreja, E o objetivo da lição hoje não é simplesmente apontar alguém ou, enfim, fazer críticas de forma nenhuma. É nós entender esse mal e lutar contra ele. E nós vamos ver no exemplo prático de uma família abençoada, Moisés e os irmãos. Tá? Na Bíblia, todos os homens de Deus, quase todos, podemos dizer assim, está lá explícito os erros e os acertos, desses homens. Assim também somos nós, temos nossos erros, temos nossos acertos, faz parte da nossa humanidade, infelizmente, a natureza caída. Então, as raízes, vamos entender de onde está vindo o mal, e vamos procurar cortar o mal pela raiz, como se diz, não é isso? Muito bem, identificar o real motivo, então nós vamos ver qual foi o motivo da rebelião que aconteceu, naquela família, Moisés e os seus irmãos, tá? E conscientizar de que Deus honra o líder. Então, no mundo cristão, no mundo de Deus, o projeto de Deus de organizar a sociedade, indiscutivelmente, é a família. Foi a família e continua sendo a família. O que é família na Bíblia Sagrada? Nós cremos no que está escrito. Família é o casal, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, e os filhos. Isso é a família. Os demais, familiares. Então, Deus decidiu organizar a sociedade através da família. E Deus, na família, já estabeleceu quem é o líder. O líder da família é o varão. Quando o varão não cumpre com o seu papel, a mulher vai ter que assumir as responsabilidades, que a casa não pode cair, Mas a ordem de Deus é essa: o homem é o líder do lar, é a cabeça da mulher, é ele que comanda, não no sentido de mandar, de impor, mas de organizar, muito mais de estabelecer a ordem, Então,
Deus foi quem decidiu que o povo seria governado por ele, Deus, através de um líder. Essa é a regra. E os liderados devem honrar os seus líderes. E os líderes devem desenvolver o papel de um líder de Deus, e não uma coisa ditatorial, a seu modo, a seu jeito, né? Não funciona diante de Deus, tá? E nós vamos ver aqui que o líder deve ser honrado, tá? Deus honra o líder manso e humilde. Então, um líder, ele deve ser honrado porque é levantado por Deus, mas o líder tem também que dar motivo para ele ser honrado, né? E uma das marcas que vai ficar nesse estudo é a mansidão e a humildade, né? Mansidão e a humildade, porque lá nos originais essa palavra manso também pode ser entendida pelos estudiosos como uma pessoa humilde, tá? Então o líder, ele tem que trazer com ele essa característica, né? Olha o tamanho da obra que Moisés fez, e está lá escrito que ele era muito manso, não era só manso não, era muito manso, né? Para que Deus pudesse conduzir o povo dele. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler em Números, livro de Números 11, de 1 a 7, leitura bíblica em classe. Eu vou ler um versículo e a classe lê o outro versículo, a classe representada aí na voz da irmã Rita. Versículo 1: E aconteceu que, deixando-se o povo, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, quanto o fogo do Senhor se acendeu, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Isso é murmuração, né? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, que não era de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Bidélio. Como é que é? Bedélio. Bedélio. Leitura bíblica em classe agora em Números 12, de 1 a 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor
de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vamos à introdução, Manrita. Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Amém. Então nós temos aí um motim em família, né? O que é um motim, né? Um motim é quando uma parte de um grupo social, é família, é igreja, é diversos grupos sociais que existem, é quando naquele grupo social, uma parte daquele grupo decide quebrar as normas que regem aquele grupo, tá? Então, o motim aqui foi quebrar uma ordem que Deus estabeleceu, tá? Deus decidiu que o povo iria ouvir através do seu servo Moisés. Deus ia falar com Moisés, Moisés falaria ao povo, né? E aí, seus irmãos, pela posição que tinha, também espiritual, inclusive, no caso de Arão, o primeiro sumo sacerdote, né, de Israel, uma posição elevadíssima, ele disse, mas nós também somos servos do Senhor, O Senhor não fala só com Moisés, né? Ele fala conosco também, e começou ali já um motim, né? Querendo desfazer um pouco de Moisés e chamando o povo a si. Eles deveriam continuar na missão que eles estavam, né? Tá? E Moisés, como aquele que ouvia a voz do Senhor, e o povo era dirigido, então, pelo que Moisés falava da parte de Deus. E eles só deveriam cumprir com as suas funções. Então, nós vemos aqui pessoas espirituais, pessoas que certamente tinham, né, de Deus, né, sabedoria, mas infelizmente, irmãos, a posição, cargos e o ego humano muitas das vezes fala mais alto. E aí começou aqui um problema dentro da família, refletindo espiritualmente no meio do povo, né? Então nós sabemos que quando uma família tem problemas, né, principalmente uma família da igreja tem problemas, esse problema uma hora vai desencadear dentro da igreja, né? Porque se a pessoa não tem um respeito em casa pela família, a tendência é ir para a obra de Deus também. Então, muitíssimo cuidado, tá? Então, assim, eu sei que muitas pessoas hoje, elas não suportam a questão do sistema, né? Da organização, né? Às vezes da liderança, de como é que as coisas funcionam, tá? Hoje nós temos um sistema de liderança, porque aqui era muito rígido também, né? Mais aberto, mais do diálogo. Então é mais fácil contornar essas situações, né? Há abertura na maioria das lideranças, com certeza, porque todo líder, principalmente no tempo que nós vivemos e que o povo tem o Espírito de Deus também, os servos do Senhor, todo líder, ele quer e ele precisa de ajuda. Inclusive Moisés, com toda essa revelação de Deus, com uma intimidade tão grande com Deus, né? O próprio sogro dele orienta ele, né, a dividir aquela carga, porque era muita gente só para Moisés atender, né? E ele entendeu isso, e o Senhor tirou de Moisés e repartiu com os outros, mas continuava sendo Moisés, né? Então isso é que é importante também, que todos liderem, ajudem na liderança, mas sempre ligado ao líder, né? Porque senão nós vamos ter problema, vamos ter choque, vai bater cabeça e não dá certo, tá? Por isso que nós temos que ter esse zelo aí. Vamos lá, irmã Rita. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas da família, que contribuem com a desarmonia familiar. Amém. Então aqui, o exemplo, né, de Moisés, abaixo de Jesus, com certeza o maior profeta e legislador que passou por essa terra. O próprio Deus diz que não tinha ninguém na terra que tivesse essa intimidade que o próprio Moisés tinha com ele, de Deus falar com ele, de se comunicar, né?
ele falaria com os outros através de figuras, de sonho, de tantas formas, mas que Moisés era cara a cara. Então, era dizendo que era uma forma especial dele, Deus, lidar com Moisés, né? E aí cada um, Deus tem uma forma também especial de tratar conosco, né? Mas enfim, o ponto crítico aqui a exortação é a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, né? Que vai contribuir para a desarmonia, né? É claro que todos nós ficamos insatisfeitos com alguma coisa, com algum comportamento, gostaríamos que fosse de uma maneira, tá? E a insatisfação, ela é natural nossa, do ser humano. Agora, a murmuração é quando nós começamos a deixar que aquela insatisfação se torne uma perturbação na nossa vida. Aí nós vamos começar a perturbar o outro, né? E daqui a pouco vai se instalar uma contenda, e dessa contenda pode se instalar agressões, morte, como tem na história bíblica também. Então, esse é o problema, né? A violência não vai resolver, a agressão não vai resolver certos problemas, né? E aí nós temos o grande exemplo desse grande líder Moisés, podemos dizer o maior abaixo de Cristo que passou pela terra, que diante daquela situação, qual foi a atitude de Moisés? Ficou em silêncio e foi falar com Deus, porque não adiantava confrontar. Tem situações que não adianta, palavras não vão resolver, por mais que você argumente ou exorte, ele tendo a autoridade de Deus, ele poderia inclusive dar uma palavra ali, Deus cumprir sobre a vida dos irmãos dele, mas não, ele não usou dessas armas, ele foi orar, usou a arma que nós devemos orar nesses momentos de dificuldade que nós enfrentamos em família, em grupos sociais, de todas as ordens, inclusive na igreja. É orar, tem coisa que é oração. Ficar discutindo não vai chegar a nada, tá bom? Vamos lá? Por isso aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Pronto, então nós estamos vendo aqui a primeira imagem da família ali, não está bom o clima, ó, essa primeira imagem. Já essa outra aqui, ó, o clima está bom, de abraço, de acolhida, o sorriso. Creio que todos nós queremos isso daqui, uma família feliz, alegre, né? Que a gente possa viver bem. E esse é o padrão de Deus para a família, é paz, é harmonia, é perdão, é reconciliação. E quando ficar difícil, é orar, é se consagrar a Deus, é pedir que Deus tenha misericórdia, né? Porque é muito triste, muitas famílias são destruídas exatamente por conta disso. Insatisfação que gera murmuração, começa a falar, reclamar, e começa a sair palavras que vai ferir o outro, aí o outro fala e começa a contenda, e daqui a pouco pode acontecer o pior, né? Então, lamentável. A influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim, né? Então, o motim é exatamente isso, é quebrar as normas de convivência de família ou de qualquer grupo social, né? Infelizmente, uma pessoa, isso é muito importante nós entendermos, é o tipo de Satanás, né, que se rebelou lá no céu, e ele não se contentou em ser expulso sozinho, ele convidou, e diz a palavra, né, que trouxe a terça parte dos anjos, né? Então, assim, o motim nunca é uma pessoa só, tem um líder, mas esse líder quer formar um grupo dentro de um grupo. E aí nós estamos vendo a igreja de Deus. Primeiro vamos para o ponto central, que é a família. Famílias, muitas e muitas famílias, irmãos intrigados, né? Hoje a gente ouviu uma história triste, né, irmã Rita? De uma família, tá certo? Injustiça, violência, tantas coisas terríveis, né? Que é o grupo social mais importante, né, para Deus. Porque todos os outros grupos vêm da família e são formados pela família, tá? Aí quando, no caso da igreja, nós estamos vendo a igreja de Cristo cada dia mais desfacelada, uma coxa de retalho, né?
em alguns momentos, porque fica difícil a convivência, aí um grupo se forma ali para ir servir a Deus. Mas a maioria não, é por contenda mesmo, é por dissensão e por inveja. O próprio apóstolo Paulo diz que importa que o evangelho seja pregado por inveja, por porfia, mas deixa Jesus ser anunciado. Mas não é esse o plano de Deus para a igreja, para o povo de Deus e para a família. É paz, é amor, é harmonia. Então, a lição vem hoje para que nós busquemos encontrar uma maneira de vivermos bem em família, tá? Tem que ter alguém na família que seja aquele promotor da paz, seja aquele que promove a paz, a harmonia, né? E nunca vamos associar, irmãos, a nenhum grupo de rebelião de natureza nenhuma, na empresa, na escola, na família, na igreja, em lugar nenhum, porque isso não agrada a Deus, tá? Não agrada a Deus. Se Deus tem algo a realizar, Ele vai realizar e vamos esperar o tempo de Deus, mas por esses meios, Deus nunca estará presente, com certeza, tá? Então a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Tá? Então, assim, nós fazemos parte. Primeiro, nós aprendemos a viver em grupo, na família, com o pai, a mãe e os irmãos. Depois, nós vamos para a escola, vamos para outros grupos sociais. E igreja também é um grupo social, além de espiritual, o povo de Deus, é um grupo social, são pessoas. Tá? E onde nós chegarmos, em qualquer organização, irmãos, tem regras, tem normas, né? Estava conversando com o Diácono Júnior, possibilidade deles se unirem a nós, mas ele já disse, pastor, eu quero uma reunião para saber como é que a igreja funciona, né? Porque tem normas, tem regras, em qualquer instituição que nós formos, mesmo religiosa, tem as normas de convivência, de como trabalhar, de como fazer, e a gente tem que entender, compreender e se enquadrar, e aquilo que for possível, altera, muda, né? Cria uma outra forma para o bem comum do corpo, né? Então, é isso que Deus quer, é a paz reinando entre nós, a harmonia. Pode ler, Marita. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Pois é. Então, uma rebelião, um motim começa com a insatisfação, com a murmuração, né? A insatisfação gera a murmuração se nós não vigiarmos, né? E, consequentemente, vem a contenda e o motim, né? Que é o eixo da contenda, né? Muitas das vezes, para uma divisão, para uma separação. E isso sempre aconteceu, irmãos. As melhores famílias da Bíblia tiveram problemas, né? Davi, então, né, foi terrível, né, os problemas que Davi teve. O caso de Eli, né, o problema que ele teve, Deus disse para Eli assim, o que eu tinha contigo, Eli, acabou, né, por causa dos filhos. Então, é muito sério isso daí, que a gente tem que administrar. Nós não podemos deixar que essas coisas, né, elas aconteçam naturalmente. Não nós somos humanos, somos pecadores, está certo, mas essas coisas nós temos que lutar contra isso, está certo? Visando o quê? O bem comum do corpo, família, igreja e qualquer instituição, o fortalecimento dela, tá bom? Então não há dúvida que as murmurações vão culminar, ou seja, vão terminar na rebelião. E a igreja tem sofrido, irmão, e os seres humanos têm sofrido, o mundo tem sofrido com esse problema, e é um campo fértil para o inimigo trabalhar. Ele gosta disso aí, viu? Se ele gosta de atear fogo mesmo para a casa ser destruída. Então, muita vigilância, né? Porque nenhum de nós estamos isentos disso aí, tá certo? E aqui foi mais grave, porque foi contra um líder, né? Escolhido por Deus, um homem que Deus tratava pessoalmente com ele, e entrou a inveja no coração dos irmãos dele. Deus não fala só com Moisés, não. Deus fala comigo também, Deus fala conosco também, nós somos de Deus também. Né? Mas não era isso a forma que Deus tinha estabelecido na relação daquela família. Tá? Então, tudo isso é para nossa alerta. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. A primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai
no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Amém. Então, olha bem, a gente sabe também que a grande demora do povo no deserto foi também porque ele não andava todo dia, né? Tinha que parar, tinha que se alimentar, né? E aqui no caso até colher, né? Plantar e colher alguma coisa, né? Então, aqui diz que Israel, né, saía da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grão e água. E parece que os problemas começavam a ganhar força mais ainda quando o povo parava, quando o povo estava ali reunido, como que descansando e também trabalhando, né? E aqui a gente sabe que era, segundo os estudiosos, né, me parece 620 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que isso daqui chegava a 3 milhões e tantos mil de pessoas, né? Era muita gente, irmão, era muita gente e também muita necessidade. E aqui não era uma igreja, só uma família, né? Mas existiam muitas influências ali também, né? Com certeza esses irmãos não se comportaram assim só por eles mesmos, com certeza teve influência de alguém, teve alguém ali também alimentando essa ideia, né, que sempre tem, né? Então, tudo isso nós temos que ficar alerta, né, com o contexto que nós estamos vivendo. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Então, aí, imagina no meio de uma multidão dessa, o tanto de opiniões, né? E o resultado qual foi? Deus não é com esse homem não, vai morrer aqui de fome, né? Porque parece que as pessoas só vê Deus na vida do outro se tudo estiver funcionando. Se alguma coisa não estiver dentro da expectativa nossa, a gente já começa a duvidar da pessoa, né? E foi sempre assim em Israel, né? Sempre houve muitos problemas, né, de ordem política e religiosa em relação às lideranças e muitas guerras entre eles mesmos, né? Isso tudo são lições para nós, né? Que nós temos que esperar em Deus. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Pronto, então assim, aqui está bem claro e isso é real. Moisés se entristeceu com tudo aquilo. Qual é o líder que não se entristece, né, irmão? Quando ele vê um levante, né? Quando ele vê uma divisão no meio do povo. Porque a divisão, ela cria atritos entre o povo, entre os irmãos. Primeiro a família, sempre. Depois os grupos sociais, a igreja. Então, a gente sabe que todos esses problemas trazem sofrimento e tristeza. Quantos pais que estão amargurados, né, devido aos seus filhos. Hoje mesmo também ouvi uma história de uma mãe desesperada, teve que abandonar a própria casa e morar com alguém porque poderia perder até a vida ali por causa do filho onde ela morava. Um menino que cresceu na igreja, ouvindo, aprendendo, na escola bíblica, né? Então, o inimigo é sujo, irmãos, né? E aí, as pessoas sempre querem justificar seus erros, né? Porque isso, porque não tive isso, porque não me deram isso, porque... Não, irmãos, tudo bem que tem coisa na vida da gente que deixa a gente desestabilizado, é verdade, né? Eu cresci numa pobreza muito grande, né? Eu tinha que me acordar 4 horas da madrugada, porque minha mãe lavava roupa, eu uma criança ainda com 7 anos por aí, 8 anos, tinha que acordar 4 horas da madrugada, 5 horas minha mãe pegava o caminho do açude, que tinha que caminhar quase 1 hora para chegar no açude, né? Eu chegava lá, dormia em cima das roupas lá, quando chegava uma certa hora, né? Se tivesse alguém, eu voltava com essa pessoa para ir estudar, quando não tinha, eu ficava lá mesmo o dia todo, e minha vida foi assim, de roça, de muito sofrimento, né?
e no interior aqui do Ceará, que não tinha nenhuma perspectiva, né? Muito difícil. Hoje não, hoje tem muitas facilidades para, né? Antes não, era tudo muito difícil, tá? A gente não tinha nem esperança de que alguma coisa acontecesse, né? E eu vi muitos amigos meus se desencaminhar, mas também vi outros amigos meus buscar, né? E esperar uma oportunidade, e eu fui um desses, graças a Deus, e tive a felicidade de ter pessoas que Deus colocou no meu caminho, que me ajudaram, que me ensinaram, que me orientaram, né? E pela misericórdia de Deus eu consegui organizar a minha vida, né? Quer dizer, com 6 anos perdi meu pai, com 16 anos perdi minha mãe, 10 anos depois minha mãe morreu com 38 anos, foi outro baque violento na minha vida, eu enlouqueci. Então, mas tudo isso foi superado. Então eu posso dizer que a crise, a dificuldade não pode ser justificativa para a pessoa errar, para a pessoa fazer o que é mal, para a pessoa se rebelar, né? Infelizmente a pessoa acaba tendendo para más companhia e infelizmente a ruína vem, né? Mas a lição que fica para nós é: família, procurar desenvolver o melhor ambiente para as pessoas não serem vencidas por Satanás e seguir uma vida de rebelião, de motim, de violência. E na igreja também, né? A gente tem que ter paciência uns com os outros, tem que suportar uns aos outros, para que as pessoas não se desencaminhem, tá? Mas enfim, tudo isso traz muita tristeza para um líder, quando vê aquele movimento, né, de confusão, de contenda, de motim, né, que eu já participei de uma divisão, 2 divisões muito dolorosas na igreja, em São Paulo e outra aqui. Aliás, em São Paulo foram 2, aqui uma, que doeu muito, foi muito doloroso, né? É muito triste a gente ver os irmãos, né, que se amavam, que se abraçavam, agora se agredindo com palavra, né? Aquela confusão toda, misericórdia, né? Então, irmãos, vamos ter uma vigilância muito grande, tá certo? Porque aqui o líder se entristeceu, mas diz aqui, mas do Senhor Deus também se entristeceu, tirou o povo, libertou o povo para uma vida abençoada, e aí o povo começa, né, a murmurar. E não é diferente conosco, né, irmão? Em algum momento a gente esquece de tantos bens que o Senhor nos fez e, se não vigiar, perdemos a cabeça, né? Deus tem misericórdia de nós. Vamos lá. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Tá, então assim, nós estamos na misericórdia de Deus, né, irmãos? Na graça, né? A era da graça, mas a graça é desde o jardim do Éden. Quando Adão pecou, que Deus saiu procurando Adão, já era a graça de Deus, certo? Só que aqui o rigor era maior, né? Então Deus vem e pune mesmo com morte. Mas no início da igreja do Senhor Jesus, Ananias e Safira foram mortos no início da igreja, no momento que a igreja estava crescendo, né? E por causa de uma mentira, eles morreram, tá? Essa foi a morte explícita, que ficou ali registrada mesmo nas escrituras, mas com certeza outras e outras aconteceram, e continua acontecendo morte, Deus continua castigando gente nos dias de hoje, só que não assim, de forma bem clara, bem objetiva não, né? Mas enfim, a gente sabe que esses problemas traz consequências de Deus, Eu me lembro que nós tivemos um problema aqui numa cidade no interior do Ceará, que a pessoa inclusive tinha feito uma doação para a igreja, e houve uma contenda lá do nada, né? E essa obra, esse trabalho que foi uma bênção no início e foi desenvolvendo, se acabou. E a pessoa que doou disse para mim assim, né, que ele tinha doado para a obra e não para o ministério, e que as almas que perecessem ali, alguém ia pagar o preço. Eu digo, não, meu amigo, eu lhe devolvo na hora o documento da igreja, não faço obra por bens materiais, não. Lhe devolvo na hora, se é só isso que você quer, tá aqui. Eu fui lá no cartório, desfiz o contrato, devolvi o imóvel para ele. As pessoas que estavam envolvidas, inclusive ele, irmão, pagaram um preço altíssimo, não porque fizeram contra mim, pastor Vicente, mas porque Deus não se agrada disso, irmãos. As consequências foram gravíssimas, né? E eu não, assim,
Fizeram isso comigo, falaram isso comigo, fizeram assim com a igreja. Não é porque a igreja Renovação Zemida, não é porque pastor Vicente, não, é porque é o que é mal diante de Deus, não fica barato. Tá? Então, para mim foi um alívio. Devolvi o imóvel, fui lá, reuni os irmãos, está aqui, irmãos, me pediram o imóvel de volta, eu estou devolvendo, e Deus tem misericórdia dos irmãos, e pronto, acabou. E fui para frente fazer a obra do Senhor. Mas ficar brigando por nada. Nosso alvo são almas, são vidas, é para Jesus salvar. Tá? Imagina a dor de Deus, fazer todo esse projeto maravilhoso de salvação, de tirar o povo dele do Egito, e agora o povo murmurando, reclamando, né? Então Deus se irou e mostrou que está virado, né? A mão do Senhor pesou. Então isso não é para colocar medo, né? Porque Deus não quer essa coisa do medo. Deus quer que haja consciência, entendimento do que é mal diante de Deus, tá? Nada justifica o mal. Pronto, é isso que a gente tem que ter no coração. Pode ler, Marita. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Números 11, de 1 a 3. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Números 11, de 1 a 3. Está vendo aí? O povo faz o que é mal, Deus repreende o povo e o líder vai pedir misericórdia a Deus pelo povo. Esse é o papel do líder. O líder, ele nunca pode o líder de Deus nunca pode diante de Deus fazer como alguns têm feito. Eu sou homem de Deus e se tocar em mim vai morrer, fogo vai cair. Não, Deus não chamou líder para isso não, né? Quando Deus mandou Moisés se retirar no meio do povo que ia destruir o povo, não, Senhor, risca aí o meu nome aí do livro aí, porque o que é que o povo vai dizer? É que o Senhor me enviou para tirar o povo e agora o Senhor mata o povo. Será que Moisés era melhor do que Deus? Não, com certeza. Deus queria que ficasse registrado ali o que é um líder. Um líder, ele tem que aguentar mesmo, ele tem que suportar mesmo. Quando eu digo ele, não é ele não, que eu e nenhum líder, ninguém suporta nada não, na carne não, tá? Mas quando eu digo suportar, é fazer exatamente como Moisés fez, é ir buscar o Senhor, é não enfrentar na carne, com palavras, com agressões, porque aí tem uma referência na Bíblia que diz assim, que se o meu irmão está em trevas, né, fazendo o que não agrada a Deus, e eu faço o mesmo, revidando, eu vou para as trevas igual a ele. Então eu tenho que ficar na luz. Que luz? De Deus, diante de Deus, esperando o Senhor. E Deus, tem coisa que só Deus vai resolver. Pronto, certo? E um líder, aqui está falando de um líder, mas todos nós, o cristão, na hora que ele se vê envolvido em problemas, em conflitos, né, e vê inclusive alguém sendo repreendido pelo Senhor, ele deve orar para Deus ter misericórdia daquela vida. Nós estudamos no trimestre passado, Estevão sendo apedrejado, Estevão disse assim, Senhor, antes de morrer, né, disse, Senhor, não coloca isso que eles estão fazendo, né, na conta deles, né, ou seja, se for por isso daqui, não deixa de salvar eles não, é uma atitude muito nobre, né, é uma demonstração clara de que a pessoa não tem nada de mal no coração dele, tá certo? Tá certo? Quando a gente diz a pessoa não tem, nós estamos falando da presença de Deus na vida da pessoa. O homem todo, sem exceção, é mau. Jesus disse que bom é só Deus, tá? Mas quando Deus, o Espírito Santo, irmão, toma conta da nossa vida, todo o mal é sufocado em nós, amém? O mal quer aflorar, mas a presença de Deus sufoca porque nós clamamos por misericórdia. É isso que eu e você temos que fazer. A segunda queixa. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Números 11, 4 a 6. Pois é, né? Então o povo reclamava, né? Ó, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar,
Isso é a dureza do nosso coração. Estou falando nosso, porque se eu estiver na carne e você, é assim mesmo. Nós somos repreendidos duramente pelo Senhor. Aí quando passa, tem um dito popular aí, né, um vulgo aí, que a memória do ser humano é muito curta, esquece das coisas rápido, né? É impressionante isso, tá certo? Então vamos ficar atentos, irmãos. Tá aí, o mundo passou aí por um sacode aí violento, né? De uma ameaça de morte. Ninguém sabia se terminava o dia, se acordava para o próximo dia. Um medo, um pânico. Vi muita gente ali tremendo de medo, eu também, que eu sou ser humano, né? Aí quando as coisas melhoraram, voltaram 10 vezes pior. Muitos, né? Lógico, não são todos, né? Com certeza muita gente aceitou Jesus, se humilhou, se arrependeu, voltou para Cristo, se quebrantou, mas é isso aqui, ó, tá? É a dureza do coração humano. Então o povo volta de novo a murmurar, aí murmura contra o maná, né? Que a cada manhã Deus enviava. Eu estava pensando nessa história do maná aí, irmão, e eu dizendo assim, né? Quem vive da fé, é todo dia que ele tem que esperar no Senhor, né? Então Deus podia mandar ali maná, alimento, né? Para muitos dias, mas não. Era só para aquele dia. No outro dia não podia mais comer, que já estava estragado já. Então, para quê? Para o povo aprender a depender de Deus. Não é assim? Tem gente que está na igreja, uma bênção, quando melhora um pouquinho, já começa a se distanciar de Deus. Isso aconteceu comigo, eu não vou falar aqui que é um testemunho longo. Mas na hora que eu vi a mão do Senhor pesando, eu pedi misericórdia e a tempo eu voltei e o Senhor me abençoou. Então, se tem uma coisa que agrada o Senhor, é a nossa dependência dEle. Não é que Deus quer nos escravizar, não é isso não, mas Ele quer manter um contato conosco. Manter um contato conosco. Por isso que as coisas de Deus não são fáceis. Não são fáceis. É com muita luta, é com muita oração, é com muito sacrifício, né? Para a pessoa aprender a valorizar e nessa luta, nessa labuta, né? Ele vai aprendendo todo dia com o Senhor, o que o povo não. Então o povo preferia lá, escravizado, debaixo do chicote, apanhando, oprimido, humilhado, mas tinha carne para comer, né? Mas aí eles começaram a se lembrar lá dos alimentos do Egito, né? Então tem gente misericórdia. Você imagina a ira de Deus com uma pessoa dessa, né? Misericórdia. Sim, irmã Rita. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter aproxime grande mais desejo, o microfone, irmã Rita, por favor. pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão encimonar diante dos nossos olhos. Números 11, 4 a 6. Olhe bem, eles dizendo que era tudo de graça lá no Egito. Não é de graça, não era de graça não, irmãos. Pagavam um preço altíssimo, né? Então, infelizmente o inimigo cega o entendimento dos homens, como está escrito. Pode ler, irmã Rita. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. A gente sabe que o sistema de escravo é um sistema altamente opressor. O escravo, principalmente nesse tempo aqui, irmãos, ele não tinha vontade não, a vontade era do Senhor dele. Não tinha vontade não. Tá? Então, era um engano isso aqui. No mundo, tem gente gemendo para não fazer certas coisas, mas não consegue deixar de fazer, porque é escravo do pecado. Eu fui assim. Muitas vezes eu disse que não faria mais determinadas coisas, né? Principalmente a bebida que eu bebia, bebida alcoólica, que só faltava morrer, né? Porque sempre que eu bebia era para morrer, era para... Só parava quando desmaiava. E aí só faltava morrer mesmo.
E naquela ânsia da morte eu dizia, nunca mais. Não, mas quando era daqui a 15 dias, estava de novo. Era escravo, mas Jesus me libertou. Então, isso daí não compensa. Agora, em Cristo, sim, a gente realmente tem uma felicidade completa, uma alegria completa. E esses benefícios, irmão, tem que sufocar todos esses males, né, que somos tentados, né, pelo inimigo a fazer. Porque na terra nós nunca vamos achar um ambiente perfeito, grupos sociais perfeitos, nem na família, nem na igreja, em lugar nenhum. Nós vamos sempre ter diferenças, vamos sempre ter problemas, e o que nós temos que fazer é seguir o exemplo de Moisés. Quando não der para resolver na palavra, no diálogo, vamos para a oração. Vamos nos aquietar e esperar no Senhor. Pronto. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o mar vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros muitos milagres. Quantas maravilhas, né, irmão? Inclusive as 10 pragas lá, as maravilhas que Deus operou lá no Egito, irmão, a forma como Deus tirou o povo do Egito. Meu Deus do céu, né? Grande parte dos israelitas ainda celebram sempre, anualmente, né, a Páscoa, para eles, que simboliza exatamente a saída do Egito, né? A nova vida, a libertação. Ainda hoje, sempre, muitos israelitas vão celebrar. E aqui estava próximo ainda. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, as bênçãos em Cristo é para sufocar todas as outras coisas ruins que a gente tem que conviver com elas, né? Eu já vi diversos irmãos extremamente desanimados, desmotivados, né? Pelos problemas que enfrentaram dentro da igreja, né? E eu sempre falo aquilo que Deus tem me dado essa graça, para colocar a minha salvação, a obra de Deus, acima de todos os problemas e todos os males. É claro que por um período de tempo, sei lá, uma semana, um dia, 2, a gente fica quase que na lona mesmo ali, né, sofrendo, chorando, né? Mas nós temos que guardar no coração que vai passar. Essa dor vai passar, essa angústia vai passar. E eu tenho a salvação dada por nosso Senhor Jesus. Eu tenho uma obra para fazer para Deus. Deus tem algo grande a fazer. Então, por isso que precisa de líder. Porque normalmente um líder, ele não é um super-homem, ele não é mais ou melhor do que ninguém, mas ele é aquela pessoa que Deus escolheu, porque Deus, primeiro quando Deus escolhe, irmão, ele escolhe porque ele olha dentro da pessoa e vê que naquela pessoa, Deus vai poder realizar os projetos dele, mesmo com os nossos altos e baixos, até tropeços, mas ele sabe que ali tem lugar para trabalhar. Eu me lembro de Davi, eu achei muito interessante que quando Davi pecou, né, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele diz: Senhor, fui eu que pequei, não foi o povo, pode me castigar. Mas depois ele diz assim: não retire de mim o teu espírito, Senhor. Então essa é a excelência da vida cristã. É clamar, é se dar, se doar. Já vi pessoas também na igreja, eu me lembro muito de um jovem nessa igreja que acabou tropeçando, cometeu um pecado gravíssimo, e a campainha lá em casa tocou 6 horas da manhã, quando eu ouvi a voz na campainha, era ele, chorando. Digo, misericórdia, pensei logo no pior, né, de morte, alguma coisa, e fui lá correndo, e ele em lágrimas, e eu, o que foi, ele entrou chorando, chegou lá na minha sala de estar, se jogou no chão, chorando, e dizendo que tudo tinha acabado na vida dele, a obra de Deus acabou na minha vida, né? Aí eu orei, abracei ele, sentei, fomos conversar, ele foi contar o que fez, e eu digo: não, irmão, começou agora a obra, amém? Começou agora. Como, pastor? Porque você se humilhou, irmão, porque você se arrependeu, e a Bíblia diz que quando um pecador que pecou se arrepende e deixa, porque Deus conhece o nosso coração, ele alcança misericórdia, e para a glória de Deus, esse irmão se levantou, foi uma bênção conosco, se casou, e hoje é uma bênção nas mãos do Senhor, está fazendo a obra de Deus, e é isso. Sim, irmão Silvio.
Diácono Silvio. Pastor, o que eu posso entender desse povo é que eles eram muito, posso dizer assim, até incrédulo, porque o milagre de Deus na vida deles era constante. Conhecer, o maná caía dos céus. E eles ainda murmuravam, eles ainda desacreditavam. Eu fico assim, até sem entender na realidade. Por isso que, do meu ponto de vista, eles eram até um tanto incrédulos na realidade. O Diácono Silvio está falando da incredulidade do povo, né? Mas ninguém podia dizer que aquele povo não cria em Deus, né? Porque eles criam em Deus, só no eterno, o único Deus, faziam votos, faziam declarações, faziam tudo, né? Como nós também fazemos, né? E muitas das vezes, irmão Silvio, Diácono Silvio, diante de certas situações, parece que nós não acreditamos em Deus, parece que nós não cremos em Deus, tá? Então, com tantas maravilhas feitas também na nossa vida. Então, isso, infelizmente, isso é a nossa parte humana prevalecendo, irmão Silvio, tá? Eu sempre me lembro quando Josué disse ao povo: escolher quem vocês querem servir, porque eles estavam querendo servir a Deus e aos outros deuses. E ele disse: escolhe ou os deuses, né, ou ao único Deus. Não, longe de nós servir a outros deuses. Aí Josué diz: Deus está irado com vocês, você não pode servir a Deus desse jeito não. Então assim, o engano, né, das pessoas, né, porque as nossas atitudes, nossos comportamentos, né, falam muito. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso, né? Porque tem gente que diz: não, Deus conhece meu coração, Deus sabe da minha vida. Sim, mas o que eu estou externando? Não, mas Deus não olha para a aparência. Espera aí, né? Então vamos ter cuidado. Amém? Vamos avante? Mas é bem colocado, irmão Silvio, Diácono Silvio, é isso mesmo. Isso é uma lição para nós, viu? A lição nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. É isso, está vendo aí? Então, o que é que a murmuração, ela não acontece do nada, tem uma causa, certo? A causa é a insatisfação. E todos nós ficamos insatisfeitos com alguma coisa, mas é um sinal de que eu preciso recuar, eu preciso me humilhar. Inclusive tem uma referência na Bíblia que diz assim: dai graças por tudo. A humanidade, o que é grande diante de Deus, irmãos, não é aquele que se acha, mas é aquele que se humilha, tá? É isso aí. Vamos lá. A terceira queixa, Números 12, de 1 a 13. A 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Poxa, irmão, isso é uma coisa que a gente fica o tempo todo pensando. Poderia ser qualquer outro, mas os dois irmãos, meu Deus, que Deus uniu aquela família para fazer a obra de Deus, os mais próximos. Certa vez eu estava muito triste com uma pessoa que eu tanto ajudei ali com ele, vi crescer, né, nascer, desenvolver e tudo, e depois me traí. E eu estava muito triste. Aí uma pessoa bateu no meu ombro, porque eu estava dizendo assim: poderia ser qualquer um, menos ele. A pessoa disse: mas só nos trai quem é o mais próximo. Quem está longe não trai, como é que ele vai trair, né? Então é isso mesmo, a gente tem que estar preparado para essas situações, que nunca estaremos, né? Mas devemos ter na mente que nessa hora é buscar a Deus, é se humilhar e orar pela misericórdia de Deus para ambas as partes. Foi o que Moisés fez e essa é a nossa vitória. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Os dois irmãos biológicos, viu, irmãos? Não era só de pátria, não. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher custita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas a descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Está vendo aí que todos nós vamos ter sempre alguma coisa para alguém usar para desacreditar e querer, muitas das vezes, medir força conosco. Muito bem, aqui quando fala assim, família hebreia, hebreu é o povo judeu, né? Hebreu é o povo do outro lado do rio, então é o povo hebreu, tá? Não era da linhagem, tá? Certo? Então, para eles, isso daqui era um erro grande que Moisés fez, né?
E nós vamos sempre ver alguma coisa que nós não aprovamos na vida do outro. Tá? Mas tem coisa que é Deus que vai julgar, não somos nós. Né? E isso foi um dos elementos usados, né, para que eles quisessem se colocar no mesmo nível de Moisés. Então, nunca vamos entrar no espírito da concorrência. Tá? Deus está usando alguém, eu vou ficar aqui esperando o Senhor, Ele vai me usar também no tempo dele, da forma dele, como Ele quiser. Tá? Não cabe, no reino de Deus não cabe a concorrência, de natureza nenhuma, de forma nenhuma, tá bom? Então, só para a gente ficar alerta com isso daqui, tá? Aí estava certo ou não, e, bom, Deus mesmo foi quem disse que era com Moisés e não tinha nenhum profeta, não tinha nenhum que Deus falava diretamente como falava com Moisés, tá? Então, foi Deus que colocou Moisés no topo, então, agora, vamos questionar com Deus? Não, de forma nenhuma, Deus é perfeito, justo, santo, Ele sabe o que está fazendo e acabou. Se Ele aceitou, quem somos nós para rejeitar, né? Vamos lá. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Números 12, 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Números 12, 2. Pois é. Deus usava eles também, eles tinham importância, claro que tinha, mas cada um no seu lugar, cada um na chamada que Deus chamou. Tá? Então, esse é um dos problemas. E aqui tinha um agravante, porque na cultura judaica, né, assim, a valorização do mais velho, do mais idoso na família era extremamente conservadora. Tá? Então, olha, Deus chamou quem? O mais novo. E Moisés, quando foi chamado por Deus, o Senhor disse: não, Senhor, lá tem os anciãos, lá tem gente experiente, tem gente que está lá, que conhece de tudo. Usa alguém lá, não quero ir não, Senhor. É você, Moisés, que eu escolhi. Mas é porque a coisa era séria, né? Era séria, irmão. Tem obra que... Viu? Né? Tem obra que é complicada, viu? É difícil. Não é bem claro isso daí não, mas ele tinha a língua pesada, né? Ele tinha dificuldade, né? Inclusive era Arão a voz dele, né? Entendeu? Então assim, mas foi ele que Deus escolheu. E é isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque ainda hoje é Deus que escolhe as pessoas. Tem gente aí que está dando cargo, título, está derramando óleos, né, balde de óleo em cima dos outros, né? Mas isso não quer dizer muita coisa não, porque o que tem importância é Deus chamar, porque quando Deus chama um homem, irmão, é diferente. É diferente. É diferente. Um homem, uma mulher, um servo, quem for, ele chamar é diferente. Essa pessoa é diferente, ela não é diferente no sentido de ser melhor do que ninguém, mas a forma como Deus trabalha, né? Entendeu? Aí às vezes tem gente que quer tomar a frente. Eu vi pessoas tentando ir na frente e voltando com o problema. Eu digo, então por que você não me falou logo o problema? Que eu é que tenho que ir lá e tratar. E você vai, em vez de resolver, você traz 2 vezes o problema dobrado para mim. Porque eu sou melhor do que ele? Não, porque tem coisa que Deus quer resolver através do pastor. Tem coisa que Deus vai resolver através desse, daquele, então, mas tem coisa que Deus vai resolver através do pastor. E o pastor não deve se sentir privilegiado em nada, mas não, é porque é o sistema de Deus. É o sistema de Deus. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Deus é assim. Eu não creio, eu não vejo assim, bom, mas é assim que Deus trabalha. Se nós não entender isso aí, nós vamos ficar se batendo. Entendeu? Já vi pessoas contar vantagens e vantagens. Quando pensou que não, sabe aquela onda que vem bem grande assim, e quando ela termina na praia, desaparece? Só espuma. Então nós temos que
colocar a nossa vida em Deus e esperar em Deus e o tempo de Deus, e tudo vai acontecer. Vamos lá. Ó, então aqui, nós somos mais velhos. Começaram agora mais de 3 milhões de pessoas ali. Era muita gente, meus irmãos. Imagina a confusão no meio daquele povo. A gente tem uma congregação com 30 pessoas. Aqui e acolá tem que suar a camisa. Imagina milhões e milhões de pessoas. Meu Deus do céu, imagina o problema. E não era todos que tinham, aliás, só poucos tinham o Espírito Santo, ainda tinha esse problema. Vamos lá, irmã Rita. A inveja na família é um sentimento perigoso. Isso. Então, a inveja em qualquer lugar, né, irmãos? Certo? É um problema. Então, esses males nós temos que resistir a eles. Resista. Resista. Olha, o plano e o projeto de Deus na vida de cada um vai se cumprir, irmão. Ninguém impede. O próprio Deus diz: operando eu, quem impedirá? A obra que Deus vai fazer através de cada um de nós, Ele vai fazer. É só nós esperar. Não adianta querer correr na frente, não, que é perigoso. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. A inveja. Então, isso aqui ficou claro, né? Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Está vendo aí? No Novo Testamento está escrito que o Senhor nosso Deus, Ele reparte a cada um na medida da fé de Cristo. Então, cada um de nós, irmãos, Deus trabalha numa medida. Pronto. Aqui tinha uma medida. Cada um deles três era importante nessa missão. Cada um dos três. Mas os dois viram que Moisés estava muito poderoso, né? E eles estavam abaixo. Aí é onde a inveja entra. Quando a gente olha para um irmão ou para quem for e começar a querer se comparar, é outro problema, irmão. É se comparar. É se comparar. Esquece isso, irmãos. Muitas pessoas terem prejuízo com esse negócio de querer se comparar, de querer se achar melhor do que esse, do que aquela. Não dá certo, irmão, na obra de Deus. Sejamos servos e deixa o Senhor nos usar e usar nossos irmãos, essa ou aquela igreja, aquele pastor, quem for, na medida da fé dele com Deus, se Deus está ou não, se é Deus ou não, deixa. Amém? Vamos viver em paz. O Espírito Santo estava na vida de Moisés, né? Ele tinha o Espírito Santo e Deus, ele ouvia diretamente a voz de Deus, mas ele tinha ali, quando ele ia legislar, quando ele ia tomar decisões, nem sempre Deus estava ali diretamente falando com ele, mas em alguns momentos sim, né? Porque nós vemos que os profetas tinham o Espírito Santo, os reis tinham o Espírito Santo para reinar. No caso de Moisés, né? Tinha o Espírito Santo aqui como um profeta também, legislador, né? Tá certo? Aquele que ouvia de Deus cara a cara, mas também teve um momento que Deus falou o Espírito Santo na vida dele, né? Então, até para construir, né? Vocês já devem ter lido, os que estudam mais aí, para construir os artefatos, os objetos da casa de Deus, né? Deus deu o Espírito Santo para a pessoa construir o artífice e depois saiu. Então, tudo que era obras especiais, o Espírito Santo estava ali. Hoje nós vivemos a plenitude do Espírito Santo. Se nós nos voltar, parar um pouquinho, orar, buscar, nós vamos ver o agir de Deus. Sem ter que se comparar, sem ter que se medir com ninguém. Inclusive, Paulo ensinou isso, dizendo para não se medir. Que isso não agrada ao Senhor. Davi foi contar o povo, Deus não se agradou, não foi? Só porque Davi foi contar o povo, porque a gente não sabe exatamente as intenções de Davi. Pois é. Então,
Então isso é perigoso, irmão. Aí eu fico, meu Deus do céu, as loucuras que as pessoas cometem diante do povo. É um desconhecimento muito grande de Deus, irmão. Ou então, uma estupidez que eu não sei nem que tamanho é isso. Que a obra de Deus não é isso não, irmãos. Né? Porque termina nisso daqui, ó. As divisões, as contendas, as confusões, né? E agressões. Fiquei sabendo há uns anos atrás de uma pessoa que conviveu com a situação, uma grande convenção, não sei em qual lugar do Brasil, que um perdeu e o outro ganhou. O que ganhou foi para um quarto num hotel, né? E botou não sei quanta segurança armada com fuzis, porque o outro queria matar o que ganhou. Crente, irmão, pastores, bispos, apóstolos, que obra de Deus é essa, meu Deus do céu? E muita gente dobrada aos pés dessas pessoas. Então, muito cuidado, meus irmãos. A obra de Deus não é isso não, tá bom? Vamos lá. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Isso daqui tem um problema na igreja, viu, irmãos? Tem um problema na igreja. Muitos estão dizendo, isso é o que o pastor está dizendo, isso é o que ele está dizendo, o que ela está dizendo. Cuidado, pode ser o Espírito Santo, pode não ser, então sirva a Deus, fique em paz. Não vamos semear dúvidas sobre as pessoas. Eu aprendi desde cedo que eu tenho que receber de quem eu conheço, amém? Por isso que eu não ando por aí, atrás disso, daquilo. Eu gosto de... Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos. É bom você chegar numa mangueira, principalmente na época da safra, antes de você chegar perto dela, você já começa a sentir o cheiro, né? Cheiro de manga, né? Ou então, te ver, né? O que é a coisa é você pegando, tocando, sentindo, até o cheiro é diferente, né? Eu achei muito interessante a mensagem lá de Palmeirinho, o texto que diz, né, que só o cheiro da água já animou as plantinhas, né? Só o cheiro de Cristo, irmão, já traz alegria, descanso, paz, refrigério, oh, que coisa maravilhosa. Mas quando é cheiro de terra seca, a gente sente logo um cheiro de queimado na narina, né, não? Mas quando é cheiro de água é bom. Tem noite de madrugada que eu acordo, ela briga comigo que eu vou lá para a chuva, olhar a chuva caindo. Eu acho muito maravilhoso, aquele cheirinho gostoso, né? É isso aí, a vida é isso, a gente tem que sentir as coisas, a gente tem que ter contato com as coisas, para não correr o risco de ser enganado e de cair nas armadilhas de Satanás. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Então percebam que a inveja, ela não tem limite, percebe? O problema está aqui dentro. O problema está em nós. Aliás, se for o caso de estar, que eu espero que não esteja, eu não quero, eu luto contra essas coisas, sempre lutei e vou continuar lutando, tá bom? Porque nós somos tentados, né, em algumas situações, então, vá. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Vocês estão vendo essa figura aí? O que é que você me diz dessa figura dessas duas senhoritas aí? Como é que você lê essas figuras delas aí? Você acha que a outra está satisfeita? Isso é uma exibida, né? Isso é uma amostrada, né? Olha como ele é besta. Só quer ser. Pra que isso? Pode ser também, né? Mas como o contexto aqui é de inveja, então entende-se que... eu sei. Pode ser muitas coisas.
Exatamente, irmã Beck. Exatamente. Um tem uma manada de cabrito, mas quer o cabritinho do outro, ou a cabritinha do outro. Não tem nada, só tem aquilo dali, rapaz. Eu comprei uma cabritinha, botei no rebanho do outro lá, a que morreu foi a minha, a dele não morreu não. Pois é. Então é isso mesmo, irmã Beck. A irmã Beck falou um ponto muito importante. A inveja, quando é que eu percebo que eu estou sendo invejoso? É quando eu estou olhando o tempo todo para o outro e querendo o que é do outro, querendo inclusive tirar do outro. Não é para ele ter não é nem assim, Senhor, ele tem, me dê também? Não, não quero que ele tenha não. Há 18 anos atrás, mais ou menos isso, foi assim, o meu esposo comprou para mim um ventilador e eu muito feliz com esse ventilador, ele trouxe lá para casa, né? Era 4 horas da tarde. Quando entra uma vizinha, essa vizinha olhou para o ventilador, não, eu quero um do mesmo jeito, eu quero igual esse daqui. Aí na mesma hora eu falei, Senhor, em nome de Jesus, repreenda o olho grande à inveja. Eu falei mesmo, espírito, que essa pessoa nunca mais entra na minha casa. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois ela foi-se embora para o interior. E no outro dia, o ventilador se desmanchou todinho. Que eu não sei como é que aconteceu aquilo. Foi uma coisa sobrenatural, se desmanchou todo. Se desmanchou todo. Então significa a inveja, querer aquilo que é do outro. É uma coisa terrível. Começa com um pensamento e um sentimento, aí o demônio entra e escraviza a pessoa. O invejoso, ele não é feliz. Ele não é feliz, ele é infeliz o tempo todo. Hã? Não. Porque já é uma coisa demoníaca, já é o demônio que está operando na vida da pessoa. Eu ia dizer um negócio aqui, mas não posso dizer não. Vamos lá. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Vamos. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Êxodo 15, 20 a 21. Amém. Ela era uma bênção, não era, irmão? Era uma bênção. Mas deixou entrar. Então vamos ser uma bênção naquilo que Deus nos chamou, amém? Teve um irmão que disse assim, eu serei um diácono eterno. Eu digo, eu serei com você, meu querido. Hoje não é mais nem servo, não está mais nem na igreja. Deus não suporta essas coisas, meus irmãos. Vamos servir ao Senhor. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Nunca, meus irmãos. Vamos aceitar isso na nossa vida. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os 2 irmãos. Percebe que eu disse aqui que a pessoa o motim tem um líder. E ele não quer aquilo só para ele quer mais pessoas, porque isso é uma estratégia do inimigo. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Quando alguém começa com divergências, com a intriga, com aquela coisa, tem que imediatamente estancar aquilo dali, porque senão aquilo vai se alastrar e aquilo dali vai trazer muitos danos na família, entre irmãos, foi o caso aqui, e na obra de Deus, e em qualquer grupo social. Isso tem que ser administrado, né? Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada está no econômico. É a prática do respeito mútuo entre os familiares. Lê de novo, irmã Rita, por favor, que eu perdi aqui. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Pronto, olha, irmãos. Respeito é uma palavra-chave nas relações, a partir da família. Quando perde-se o respeito,
começa a desencadear um monte de problema. Também na vida conjugal. Quando perde o respeito, né, a consideração, vai tudo se desfazendo. Isso é em todo lugar, irmãos. Todo lugar. Moisés, um homem manso e humilde. Essa é a maior lição para mim e para você. Primeiro para mim, tá? A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Números 12, 3. E era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pronto. Eu sempre, a primeira vez que eu li essa palavra, não saiu do meu coração. E eu digo, Senhor, me ajuda a ser manso. Em tudo a gente precisa pedir essa graça a Deus, que não é fácil. Vamos lá, irmã Ida. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Amém. Eu prefiro dizer uma virtude de Deus, né, irmão? Porque não tem ninguém bom não, né? Então, com certeza, esse é um modelo e um exemplo que todo líder tem que buscar em Deus, e nós todos, né? Que de alguma forma nós estamos liderando também com o pastor. No Sermão do Monte, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos. Os mansos, né? Então, vamos ficar atentos aí, tá bom? Pedir ajuda a Deus, senão não vai dar certo. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. O que é que significa o pacificador? Prega a paz, promove a paz. Tá vendo? Se um dos irmãos ali fosse pacificador, tinha... É isso aí. E quando a gente não tiver condição de dialogar, irmão, vai orar. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Por isso que Deus chamou Moisés, porque não porque ele era, mas porque Deus poderia dar a ele isso aí, certo? Ninguém chama porque a pessoa é, Deus chama porque Deus vê na pessoa que pode trabalhar na vida daquela pessoa. É só isso. Pois é, a questão da terra, né? Tem solo que dá para plantar, tem solo que não dá para plantar. Você pode passar um trator, revirar, mas é só pedra. Só se moer a pedra, né, e misturar. Vai. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Olha aí como é interessante, isso daqui é muito bom. Para o mundo, ser manso é ser coitado, é ser covarde, é não ser macho, né? É ser frouxo, né? É um fraco. Quantas vezes eu não fui incitado para agir, né, com muita dureza contra alguém, com palavra, até me disseram como era que eu tinha que falar, eu digo, não dá certo não. O povo tem que ter medo de você, Deus me livre, quer claro que ninguém tenha medo de mim, eu não sou nem bicho, né? Então assim, isso não é o sistema de Deus. O líder dos líderes, o Senhor dos senhores, diz, ei, venham a mim, ó, pode vir, eu sou manso. Humilde. Eu cheguei aqui no Ceará, quando eu cheguei aqui, o pastor estava numa campanha de oração e jejum e subindo no monte para um propósito. De que bênção, pastor, oh, aleluia, glória a Deus. E qual é o propósito? Não, é porque eu vou falar com o obreiro na próxima semana. Como é isso? Não, porque o obreiro é difícil. Eu digo, e ele é obreiro, ele é um pastor de uma igreja. Ele deveria estar na olaria de Deus. Não pode, irmão. Uma pessoa que ninguém pode conversar com a pessoa, não pode dialogar com a pessoa. Líder? Jamais. Impossível. Pode ser no futuro, como Pedro, que era bicho bruto, mas depois Jesus disse, mas um dia, Pedro, porque Jesus estava vendo
que em Pedro havia condição de ser trabalhado. Um dia vão pegar na tua mão e vão te levar para onde tu não quer. Pronto. E foi isso que aconteceu com Pedro. E é isso que tem que acontecer conosco. Se Deus não conduzir nossa vida, não nos levar para onde Ele quiser, nós não vamos poder servir ao Senhor bem, e muito menos ter um cargo de liderança. Por que nós vamos liderar quem? Se eu não lidero nem eu mesmo. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5:23. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Só lembrando, irmãos, tudo isso que nós estudamos, tem coisa aqui que a gente precisa buscar em Deus, tá certo? Porque tem coisa que é fácil para mim, não é fácil para você. Tem coisa que é fácil para você, não é fácil para mim. Vamos nos ajudar, vamos orar uns pelos outros e vamos buscar a Deus. O que a gente não pode é se conformar. Eu sou assim mesmo e vou morrer assim mesmo. E vai para onde? Vamos lá. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Pronto, é outra grande lição para nós. Vingança, jamais. Inclusive o Senhor diz assim, ó, minha é a vingança. Ele está dizendo, sai fora. Vocês não têm capacidade de fazer justiça de vocês mesmos, não. Inclusive, o próprio Deus, o próprio Deus diz que a nossa justiça é considerada trapo de imundícia. Não serve. Então, vamos ter cuidado. Com certeza, os irmãos de Moisés queriam justiça. Mas não era daquela forma que Deus iria trabalhar e agir. Então, muito cuidado, tá certo? Aí, cada um com Deus. Vamos. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Pronto, então, família, vamos clamar pela mansidão dos filhos, dos pais, dos irmãos. Senhor, coloca a mansidão no coração do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. É isso que tem que ser. Ensinar os filhos também a orar dessa forma. E coloca, Senhor, a paz e o desejo de pacificar no meu coração e ora uns pelos outros, tá bom? Para que Deus venha operar, tá bom? Às vezes a pessoa expulsa o demônio na família, repreende, faz coisas terríveis e esquece de pedir as coisas boas para as pessoas. Senhor, bota a paz, bota a humildade, bota a alegria no coração, dá uma visão correta. Então tem tantas coisas para nós pedir a Deus pela nossa família, em vez de ficar só vendo a desgraça, né? Não, tem que repreender os demônios também. O fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Números 11 a 15. Nós vamos já ler na frente esse desabafo, no próprio livro. Vamos. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou oceano para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Isso é a parte humana do líder. Qual líder que não já disse, Senhor, prepara outra pessoa, Senhor, eu não aguento mais não, eu estou cansado. O cansaço não é não querer fazer a obra. Não é fácil. Não é fácil. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Números 11:16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Números 11:16. Então, assim, o cansaço de Moisés também é porque ele não dividia a carga, né? Imagina a fila todo dia para atender o povo, o tamanho da fila. Então Deus, através do sogro dele, deu uma orientação, vai lá.
Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais. Números 11, 25. Aqui tem um detalhe que eu acho muito interessante. Olha o que é que diz aqui, ó. E tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Deus não poderia ter dado o Espírito Santo àqueles 70, não, mas diz que ele tirou de Moisés. Dá para partir o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, assim, é complicado, mas isso é uma figura de linguagem, tá? Para a gente entender o seguinte, tá? Que aqueles e todos que estão ligados a um líder devem comungar do mesmo Espírito. Isso é uma grande lição para nós. Eu estou até hoje com o mesmo pastor, não é porque ele é perfeito, não é porque ele é o melhor pastor, é porque eu quero, Deus colocou no meu coração, nos ligou pelo Espírito, Ele deu a emancipação do campo no Ceará, Ele disse, agora pastor, fique à vontade, eu digo, mas nós nunca nos separaremos do Espírito. O vínculo do Espírito com a liderança, ela tem que ser 100% fidelidade. Aí nós vamos suportar. Amém? Vamos lá. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Vocês estão entendendo que depois de uma rebelião, Deus mostra visivelmente como é que Ele quer o povo? No mesmo Espírito. A gente canta aquele corinho. Somos um em Cristo, somos um só Espírito, né? Então, é isso que Jesus quer e é isso que Ele pediu, orando ao Pai. Vamos lá, outro sim. É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Ô irmão, a gente olhar para umas imagens dessas não é maravilhoso, né? Você sente paz no coração? Eu sinto muita paz. Chegar num lar desse. Mas isso é para a gente orar, sabe? Pela nossa família, né? Para Deus trabalhar nos corações. Ih, pastor, é tão complicado. Mas Deus é o Deus do impossível, né? Vamos ser crente, né? Como o Silvio disse, vamos ser crente, né, Silvio? E não incrédulo, né? A punição de Miriam e Arão. Aqui é doloroso. Vamos lá. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Números 12, 4. Vamos lá. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Vamos lá. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Aqui é o seguinte, nós temos que ter certeza que todo pecado, principalmente aqueles que não são confessados e não há arrependimento, vem a repreensão do Senhor. Deus não deixa passar, porque Ele é santo, porque Ele é justiça. Tem duas palavras que não se separam, é amor e justiça. Andam junto o tempo todo. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Números 12, 10 a 15, 10, 15. E a nuvem se desviou de sob a tenda, e eis que a Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Números 12, 10. Assim,
Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Números 12 e 15. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Amém. Então, muito cuidado, porque alguém diz, não, isso foi lá no Antigo Testamento, isso foi na lei. Não, isso é Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Porém, trabalha de maneiras diferentes, mas o resultado praticamente vai ser o mesmo. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Pronto, aqui é uma cena triste, né? Vocês estão olhando o olhar, estão vendo o olhar dela? Qual é a característica que vocês percebem nesse olhar? 3 olhares iguais? Cada um olhando para uma direção. Então, com certeza, isso é um reflexo dos corações, da pessoa interior. Eu já vi tanta situação na igreja assim, a pessoa antes era a minha amada e querida pastora Rita. Agora é a esposa dele. Ainda bem. Não é nem pastor, nem é mais querida pastora, é a esposa dele. Eu digo, por que era que antes você dizia assim, assim, agora eu sei? É porque seu coração está cheio de ruindade, rapaz. Pois você continua sendo minha amada e meu querido. Porque eu creio no milagre. Muda o nome das pessoas. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 22 a 24. Diga comigo, Senhor, Senhor, me ajuda me ajuda a ficar na cruz, a ficar na cruz, crucificado. crucificado, Velho homem, né? velho homem. Oh, meu Deus, vamos A lá. vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Vamos orar pelas famílias. Orem, acreditem, Deus pode mudar. O motim levantado por Miriam e Arão tinham como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5, 25 e 26. É tempo de muita prudência. Com certeza. É o último instante da igreja do Senhor Jesus na terra. E a fúria e a revolta de Satanás é muito grande. Tá bom? Quando ele não consegue enganar, ele vai perturbar. Ele não para. Mas o sangue de Jesus tem poder e o nosso Deus é maior. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer as apresentações das salas. É a classe Soldadinhos de Cristo. Pelo mundo inteiro, anuncie o Evangelho de todas as pessoas. Marcos 3:15. Glória a Deus, Glória a Deus, A classe Soldadinhos de Cristo tem 11 alunos matriculados, 5 ausentes, 6 presentes, tem um visitante, que é o irmão Benjamin, Benjamin. Trouxeram 2 Bíblias e 7 revistas. Glória a Deus. Sol da Justiça. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Eclesiastes 9:10. Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados, 3 ausentes, 3 é 4, agora? Tem a Anelira, que agora faz parte de lá, São 4 presentes, e 2 ausentes. Trouxeram
3 Bíblias, 3 revistas. Louvado seja Deus. Agora é a sala jovens e adultos. Atividade prática. 1, 2, 3. Das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Glória a Deus. A classe jovens e adultos tem 31 alunos. Pode sentar, irmãos. Tem 31 alunos matriculados, 12 ausentes, 19 presentes, 4 visitantes, né? Que é o irmão Cícero, a irmã Paula, a irmã Beck-Jane, né? Que estão aqui. Glória a Deus. E tem o irmão Márcio, não veio hoje ele se torna aluno, né? Mas justificado, né? Amém. Então, nós tivemos no total de sala 23 alunos, 21 Bíblias e 21 revistas. E tem algum aniversariante essa semana, de segunda-feira para cá? Segunda-feira passada, semana passada. Teve algum durante a semana? Tem o pastor Vicente, quem mais? O irmão Alfredo, né? Quem mais? Tem mais alguém? Não, mas é só até hoje. Amanhã é amanhã. Só quarta-feira. Espero para quarta. Glória a Deus. Então, nós vamos ficar de pé, né? Já passo para o pastor Vicente para fazer o encerramento. Amém? Meus irmãos, vamos pedir a saúde também da irmã Josefa, né? Deus operar na vida dela. E do Vitor, filho da irmã Célia, que está na luta lá da enfermidade. Estamos crendo no milagre, né? E o irmão Márcio, né, que não veio, ligou para mim, informando que está com muita dor de cabeça, né? E eu fico muito alegre com a presença de vocês. Cada rosto aqui enche meu coração de alegria. Não vai dar, né? De alegria de nós podermos crescer e aprender juntos, tá? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós invocamos agora as tuas bênçãos sobre os teus filhos, ó Deus, que estão enfermos. Vem manifestar o teu poder da cura. Nós mandamos que este vírus, esta bactéria, este mal, esta febre, essas dores saiam no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, as famílias, meu Deus, principalmente aquelas que passam por grandes aflições, lutas. Abençoa o diácono Rondinelli, meu Deus, e a sua casa, a irmã Sandra Regina, o João, o seu esposo, os filhos. Abençoa, meu Senhor da glória, tem misericórdia, dá vitória a estas famílias, a nossa irmã diaconisa Vera Xavier, a sua casa, o Diego, opera nesta família com salvação e libertação. A família Amaro, meu Deus, opera. A nossa irmã Solange Oliveira também, que está passando por um momento muito, muito difícil, que o Senhor venha operar a salvação naquelas vidas ali, meu Deus, libertando também dos vícios, de todo mal, Pai. Olha para cada lar, cada família nesta noite, ó Deus, tem misericórdia, meu Deus, que estas palavras tão maravilhosas, Senhor, de paz, meu Deus, de humildade, de mansidão, Senhor, de conciliação, de pacificação, esteja no coração de cada um. Desfaz, Senhor, todas as obras do diabo. Está escrito que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, se manifestou para desfazer as obras de Satanás. No sangue de Jesus há poder. Ó Senhor, que a tua paz venha reinar em cada vida, em cada coração. Me abençoa como líder, me ajuda, Senhor, me ajuda a controlar os impulsos, meu Deus, os momentos críticos, para que eu possa, meu Deus, cumprir com a tua vontade. Abençoa meus irmãos, meu Deus, nos dá o poder de suportar uns aos outros, Senhor, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a tua bênção também sobre aqueles que estão aniversariando, meu Deus. Eu peço por mim, pelo Pedro Valentim, pelo nosso irmão diácono Alfredo, meu Deus. Ó Senhor, que a tua mão de poder seja conosco, nos dando muitos anos de vida, muita saúde, paz e prosperidade em todas as direções, para a glória do teu nome, Senhor. Seja conosco e nos abençoa. Em nome de teu Filho amado Jesus, nos leve em paz, Senhor, em segurança, nos dê uma noite abençoadíssima, nos guarde e nos livre de toda ação do mal, a nós e os da nossa casa. Em nome do Senhor, pedimos a tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão no Espírito Santo, seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma oração que eu senti agora no finalzinho, pelo diácono Júnior e pela irmã Cleuda, por aquele lugar. Eles passam uma grande luta com o irmão. Senhor nosso Deus, nós pedimos o milagre da libertação, da transformação, quebra essas cadeias, essa
prisão espiritual, do vício. Liberta esta vida, salva esta vida. Repreende, Senhor, todo o espírito de Satanás, das trevas, de violência, de agressão, de morte. Em nome de Jesus está repreendido. Guarda os teus filhos ali, esta família, Senhor, este casal, esta criança, meu Deus, também esta anciã. Tem misericórdia, repreende, Senhor, repreende todo mal. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a tua bênção. Amém e amém. As palmas altas a Jesus.